o setor da energia. Olha aí, ó, fogo amigo na Petrobras. Lula avalia sugestões de ministro Alexandre Silveira para convivência pacífica com Jean Paul Prats. Explique-nos, professor. Olha, para mim, a existência pacífica do ministro Alexandre Silveira é com ele próprio e com os assuntos do ministério. Na medida em que ele quer ser ministro das Minas e Energia, ao mesmo tempo presidente da Petrobras, aí não dá, né? Ele tem de ficar na dele, ser um bom ministro, competente, tratar dos assuntos nacionais e principalmente de forma republicana. Na medida em que ele quer estender os seus tentáculos em relação à Petrobras, ele está transcendendo as suas funções de ministro. E por quê? A Petrobras não é um braço do Ministério das Minas e Energia. Provavelmente o ministro não conhece a história da Petrobras. Eu sei que o ensino de história do Brasil é muito ruim e o ministro não é uma pessoa que conhece, pelo que eu vi, história do Brasil e muito menos a história da Petrobras. Deve ser destacado que o presidente Jean Paul Prats, que é um especialista na área de energia, está desempenhando muito bem as suas funções de presidente da Petrobras. A Petrobras foi criada depois de uma luta histórica do petróleo é nosso, no final dos anos 1940 e início dos anos 50. E no dia 3 de outubro de 1953, ela foi criada na presidência Getúlio Vargas, e é bom lembrar que a emenda final que levou ao texto da Petrobras foi no deputado federal da UDN, o Bilac Pinto, de Minas Gerais, que tudo isso, esse senhor Silveira, que é de Minas Gerais, desconhece, tenho absoluta certeza. Se fosse meu aluno de história, fiquei 37 anos como professor, ele seria reprovado. Aí foi criada a Petrobras. O primeiro presidente foi Juracy Magalhães, que ele também não sabe quem é. E a partir dali, a Petrobras foi se transformando, especialmente nos anos 70, nessa grande empresa, que é uma das maiores empresas do mundo, que detém uma tecnologia, por exemplo, do pré-sal, que nenhum país tem, e é fundamental para o nosso desenvolvimento econômico. Tudo que nós tivemos a partir dos anos 50, em termos de crescimento econômico do Brasil, tem a presença da Petrobras. Ela e as empresas coligadas à Petrobras representam 5% do PIB nacional. Então, quando o ministro se refere ao presidente da Petrobras da forma como ele fez, ele está a serviço de especuladores, porque o ciclo sobe e desce na Bolsa de Valores, né? E quando sobe ou quando cai, alguém ganhou, e muito. Há de interesses estrangeiros, que sempre foram contra, primeiro. Tem o Mr. Link, que ele não sabe quem é, era um geólogo americano que achava que o Brasil não tinha petróleo, né? São aqueles que conspiram contra a Petrobras e aqueles que querem o sonho maior, inclusive da gestão Paulo Guedes, que esse senador citado anteriormente fez parte, que era privatizar a Petrobras, né? Que era o sonho sempre dos imperialistas, dos que estão a serviço do imperialismo, de destruir a maior empresa brasileira, símbolo da nossa industrialização. Sendo assim, para fechar essa questão, Amadeu, o ministro Alexandre Silveira tem de cuidar do espaço dele, né? Ser um bom ministro das Minas e Energia, insisto, ministro, o senhor sabe do que eu falo, de forma republicana. Enquanto isso, a Petrobras, claro, ela tem uma vinculação quase que direta com a presidência da República, ela é importantíssima. O Jean Paul Prats, atual presidente, especialista na área, e o senhor Alexandre Silveira não sabe nada desse assunto, né? Deve continuar desempenhando muito bem suas funções. Não significa que não possa ser criticado, né, por alguma questão que a Petrobras faça. Ninguém tem direito a fazer tudo, não. Tem de fazer o que determina a lei e o interesse nacional. E é o que está sendo feito na Petrobras. Por isso que essa história de coexistência pacífica e determinar como deve ser a relação dele com o presidente da Petrobras, em outros tempos mais tranquilos, o ministro seria imediatamente demitido. Se eu fosse, nunca serei presidente da República, eu demitiria imediatamente. O ministro não pode dizer qual deve ser a relação dele com uma empresa do porte da Petrobras, que não é submetida, insisto, ao Ministério. É caso, na verdade, de demissão. Não vai ser demitido, porque ele é ligado ao presidente Pacheco do Senado, né? E é preciso dos votos de parte do Centrão, ele vai ficar lá. Agora, seria bom ele cuidar da seara dele e deixar a Petrobras com quem entende de energia. Ô, Guga, a Petrobras que
Muita gente teima em negar a realidade. É uma empresa pública, tem capital privado, está na bolsa, é cotado, tudo, mas basicamente o controle é público. E aí as pessoas não entendem isso aí, né, Guga? Assim, tem um interesse social também. Agora, o professor Vila, né, dizendo que se fosse o presidente, demitiria o Silveira por estar tentando se meter ali na Petrobras. E o que está acontecendo, pelo jeito, vai ser o inverso, talvez, disso, né? O Silveira acabou que está na frente nessa queda de braço aí, porque um pouco do motivo disso seria o Prats estar falando demais, né, na opinião do Lula, pelo menos. Ele fez uma postagem no Twitter que desagradou o Lula. Ele deu uma entrevista, ou fez, pelo menos conversou com a Mônica Bergamo, e também desagradou o Lula, dizendo que teria uma conversa final ali com o presidente, o que parecia que ele estava de alguma maneira colocando a faca no pescoço do Lula. Então nessa, e também por conta dos dividendos, né, uma parte do governo acha mesmo que o Prats é muito subserviente ao mercado financeiro. É essa a visão de parte do governo. E o Lula está um pouco embarcando nessa, então dizendo que talvez ele coloque o Aloysio Mercadante no lugar do Prats, veremos, mas a verdade é que nessa queda de braço, quem está perdendo agora é o Prats. E aí veio essa conversa, né, de Silveira, Prats, Lula, esse condicionamento, querendo impor ao Prats uma maneira de se comportar para continuar à frente da Petrobras. Isso mostra o quanto o Prats está enfraquecido nessa disputa neste momento. Ou é que isso dividiu o governo, né? Dividiu o governo. Lá tem ministro do lado do presidente da Petrobras, outro do lado do Silveira e... Prates, como o professor Vila bem mencionou, ele é um conhecedor da área. Como parlamentar,